Uma série que fez muito sucesso pelo Brasil desde o início dos anos 2000. Eu, a Patroa e as Crianças é uma produção americana que retrata a vida de uma família curiosa de classe média alta. Michael Kyle é casado com Janet Kyle e juntos eles têm 3 filhos, sendo esses 5 dos principais personagens do enredo. A série foi produzida entre 2001 e 2005 e até hoje é exibida em TV aberta no Brasil. Por isso, no vídeo de hoje vamos te contar como estão os atores de Eu, a Patroa e as Crianças. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo. Se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai trazer aqui um vídeo contando onde estão e o que fazem hoje, né, os atores que participaram de Eu, a Patroa e as Crianças, ou My Wife and Kids, não é? My Wife and My Kids. My Wife and My Kids, acho que é. Isso? My Wife and Kids, isso, My Wife and Kids. É, Eu, a Patroa e as Crianças, né? É, não, em português não tem nada a ver, né? É muito melhor, né? É, imagina, verdade. Minha Mulher e Crianças. Minha Mulher e Crianças. Eu, esposa e crianças. É, porque em inglês fica mais diretão assim, né? Bom, qual que vai ser a média de likes pro vídeo de hoje? A média de like pro vídeo de hoje eu quero 15.557. 15.557 likes. Se você ainda não assistiu, a gente tem um episódio do mesmo tipo, né, do mesmo quadro, falando sobre os atores de Todo Mundo Odeia o Chris. Vale a pena conferir. Então vou começar falando do George Gore II, que é o Michael Jr., que aparece por lá. Nascido em Maryland, nos Estados Unidos, no início dos anos 80, George começou a atuar ainda na infância, quando tinha apenas 4 anos. Participou do comercial de uma rede de fast food, que impressionou o mercado publicitário daquela época. E por isso foi a principal estrela de pelo menos 20 campanhas de grandes empresas, ainda quando criança. Então, ele desde muito pequeno já estava atuando, estava participando desse mundo artístico, e quando ele estava crescendo, por incrível que pareça, ele não tinha certeza que ia ser ator. Ele era reconhecido por isso, a galera fala, pô, tu é o cara daquela propaganda e tudo mais, mas ele não tinha certeza. Ele precisava estudar economia, certo? Numa faculdade, se formar e trabalhar com isso. Só que ele recebeu o convite, então, para fazer ali o teste para Eu, a Patroa e as Crianças, o papel do Júnior. E ele passou no teste. Então, isso mudou completamente o rumo da vida dele, né? Ele participou da produção de 2001 até 2005, do início até o fim. E na época, além de participar fazendo o papel, né? Ele também dirigiu em 2 momentos, 2 episódios diferentes, né? Da série, onde ele trabalhou como diretor. Inclusive, quando a série acabou, ele continuou trabalhando junto com o Damon Wayans, que interpretava o pai dele, que era o Michael, né? E que também tinha uma produtora de filmes, então ele continuou trampando por ali. Ele tinha essa expectativa de ser um diretor de cinema. Depois disso, em 2013, ele participou de uma série chamada Second Generation Wayans, onde essa série só teve a primeira temporada e depois já foi cancelada. Quando ele percebeu que não estava rolando muito essa vida de artista e tudo mais, ele voltou a estudar como ele queria e passou a ter uma vida privada. Tanto é que hoje em dia ele não tem rede social, ele não tem Twitter, não tem Facebook, não tem Instagram, não tem nada, cara. Tipo, caramba. É difícil você até encontrar alguém assim, uma pessoa comum, né? Sim. No dia a dia é difícil você encontrar assim, então ele realmente decidiu ficar dessa forma. A gente sabe que ele teve algum tipo de formação e não foi uma formação simples assim, porque hoje ele é professor universitário, então provavelmente ele tem que ter ali um doutorado, né, no que ele faz, mas não se sabe qual que é a área que ele se formou, não se sabe onde que ele dá aula, nem nada do tipo, só se sabe isso por conta inclusive de uma entrevista que ele deu há alguns anos atrás já, e que nunca mais foi atualizado. Então o cara meio que sumiu, né, pra poder uma vida anônima em cima de estudos. Olha que doideira. Sabe que doido? E o engraçado é que o Júnior era chamado de burro, né? Então, isso na série. Então, isso que eu ia falar sobre exatamente isso, mano. Será que alguma coisa não desencadeou nele? Tipo, de fazer o personagem e a galera meio que de achar ele de forma burra e ele querer, tipo, provar acho que ele não, era... acho que ele realmente foi coincidência. Foi ser. engraçado. Pô, o Júnior, né? Tipo, tu vê na série, Sim, não sabe nem ler, tá ele ligado? era pior que uma porta, mano. Mas pior que ele tinha uma cabeça bem grande. Então, se aquele cara é inteligente, ele é muito inteligente. É o Megamente, né? Agora a gente vai falar de Parker McKenna Pose. Se George havia impressionado ao conseguir protagonizar propagandas com apenas 4 anos, o que falar de Parker McKenna? Com apenas 4 anos de idade, a atriz conseguiu o papel de caçula Cad Kyle. Aquele foi o seu primeiro teste e ela já conseguiu o papel. Parecia pressão demais para alguém tão jovem, mas foi Parker quem escolheu ser atriz ainda com 2 anos. Isso tudo enquanto assistia sua mãe, que tinha a mesma profissão, decorando falas para um papel. Então, ela é uma pessoa que teve influência desde pequena, né, nessa vida artística, via a mãe ali decorando falas e tudo mais. Com 2 anos ela virou e falou, quero ser atriz, mas certo? Com 2 anos. Mano. Olha que doideira. E ela também foi uma pessoa que passou por um momento de se esconder da mídia, mas por um motivo diferente, tá? Ela, quando tinha 4 anos, foi levada pro primeiro teste dela. Ela fez o teste pra CAD, passou, começou a trabalhar como CAD, só que depois de participar de Eu, a Patroa e as Crianças, ela não teve muitas oportunidades de grandes filmes ou algo do tipo assim. Então, ela teve que reiniciar a vida pública dela. Ela queria ainda ser uma pessoa famosa, só que ela não conseguia isso com tanto sucesso. Então, ela virou uma espécie de influenciador digital. Ela tinha ali alguns 100, 200 mil seguidores no Instagram, mas não era nada demais. Então ela começou a participar de trend, coisa do tipo, gravando vídeo dançando. Literalmente isso. Basicamente isso. Como se fosse uma Virgínia ou algo do tipo assim. Criando os conteúdinhos.
E ela depois passou a se engajar mais em algumas pautas. E nisso daqui, ela viu que tinha um mercado. Ela juntou um público feminino maior, cresceu o perfil dela também, que atingiu ali 1 milhão de seguidores. Quando ela atingiu esse 1 milhão de seguidores, ela montou uma marca de biquínis. Essa marca de biquíni dela deu muito certo, porque ela inclusive escolhe muito bem quem são as pessoas que vão modelar para a marca dela, né? Então, são pessoas negras, são pessoas que estão acima do peso ou algo tipo assim, e que às vezes não tem espaço em uma outra marca. Então, pela representatividade, ela ganhou um público muito grande como empresária e dona dessa marca de biquíni. E fez uma grana muito boa. Então, nessa parte da vida dela, ela se deu muito bem. Na parte financeira, ela conseguiu se resolver. Não precisou da atuação em si. Mas, por outro lado, ela teve um relacionamento aí muito conturbado com o Chris Salles, que é um youtuber americano. Nessa época em que ela estava ali ainda tentando uma vida como youtuber ou que desse da internet. E em outubro de 2018, então, ele foi preso por agredir ela. Ela, na época, foi agredida em setembro de 2018, certo? Um mês antes. Mas, na época, quando a polícia foi chamada pelos vizinhos, ela disse que tinha apanhado de uma mulher aleatória que tinha passado pela rua e tinha ido embora. Então, ela protegeu ele naquele momento, né? Algumas semanas depois, ela voltou atrás, se arrependeu do que tinha falado pra polícia, contou a verdade pra polícia e mostrou que ele já tinha feito isso outras vezes. Então, esse companheiro dela foi preso, né? Esse ex-companheiro. Pra ela foi um grande baque. Ela foi pra mídia demais, porque a última imagem que muita gente tinha dela era com o Cad. Entendeu? Então, do nada, tinha um caso onde ela tinha apanhado e ela tava num relacionamento. Muita gente achava que ela ainda era uma criança porque não acompanhou nada da vida dela. Então, era muito chocante pra audiência que ela tava vivendo aquele tipo de relação. Ela foi abraçada pela mídia, de uma certa forma, a mídia americana, e voltou a participar de algumas séries, alguns filmes. Inclusive, ela participou de 3 séries que vão sair agora nesse ano e também 3 filmes que vão sair daqui pra frente. Então, tem bastante coisa dela pra sair ainda. E isso é bom porque na época que isso aconteceu, lá em 2018, mexeu um pouco a cabeça dela. Ela não queria participar de nada, não queria fazer nada. Inclusive, em 2021, ela foi mãe, e quando ela foi mãe, ela não mostrou nem a gravidez, nenhuma parte da gravidez, que é um bom tempo, né? E não mostrou também quando nasceu a criança. Ela apenas colocou lá uma mensagem falando, ó, tive uma filha, minha primeira filha nasceu, mas ainda não vou compartilhar com o mundo. Depois de um tempo, então, ela mostrou essa filha pra todo mundo e voltou a trabalhar em alguns filmes e séries. Agora a gente vai falar de Jess Rayco e Jennifer Freeman, as duas atrizes que interpretaram Claire Kyle. Quem acompanhou a série desde a primeira temporada sabe que a Claire era vivida por outra atriz no início do programa. Quem fazia o papel de Claire era Jess Rayco, e o motivo de sua saída foi sua mãe. Naquela época, sua mãe não gostou de ver a filha de 13 anos lidando com temas relacionados à puberdade e até mesmo gravidez, onde em um episódio, uma amiga de Claire fica grávida no início da segunda temporada. Apesar disso, Jess não parou por aí e apareceu em outras séries, como Todo Mundo Odeia o Chris, Monk e The Office. E além de atriz, ela também é dançarina. Atualmente ela tem 35 anos e a sua última aparição foi em O Poder da Lei, que é uma série que ainda está sendo produzida desde 2022. Então a gente teve a primeira Claire, né? E a gente teve a segunda Claire. E é até engraçado que quando tem a segunda Claire, a primeira aparição dela, o primeiro momento dela na série, é o Mike falando, não tá meio diferente? E é uma atriz totalmente diferente, né? E é muito bom, né, mano? Porque, tipo assim, eles não deixam nem isso esconder no roteiro. É porque não tinha o que fazer, né? Eu acho que pensar assim, pô, a gente vai conseguir uma menina igualzinha a outra? Isso não vai conseguir, tá ligado? Então vamos pegar qualquer uma. E eu acho que se eles agissem... Não qualquer uma, né? Mas podia ser diferente, no caso. Se eles agissem normalmente, eu acho que a galera ia muito também mais não dá só pra agir normalmente, né? Acontece também no Um Maluco no Pedaço, que troca a tia Vivian. A Vivian, né? No começo tem uma tia Vivian, depois eu acho que no Harry Potter, o Dumbledore. Mas é que o Dumbledore morreu, né? Então, mas ele trocou também. Fazer o quê, né? Mudou. O Xavier também, não? Não, acho que não. Não, Xavier? Quem? Ou o Magneto? Não sei, um dos dois também morreu. Mas não era Harry Potter. Não, mas os caras também morreram e continuaram assim. Acho que não também. Não? Não, acho que não. Vai, então acho Xavier é o mesmo cara de sempre, né? Tem uma fake news que ele e o Magneto são namorados, mas são amigos. Então, mas uma vez tinha uma fake também que o Dumbledore e o... O Dumbledore morreu. Como é que é o nome dele? O Magneto? Eram a mesma pessoa? E a segunda Claire foi vivida por Jennifer Nicole Freeman. Ela então fez o restante das temporadas, né? Fez bastante sucesso. E eu acho que é quem a galera mais lembra. É dela em diante a galera mais lembra. Tanto é que ela tem um namorado dela, né? Como é o nome do namorado dela mesmo? Que é crente. É Tom? Não é Tom? Não é Tommy. Tony. Tony, né? O Tony. É o Tony que ele é crente, ele não quer fazer nada com ela quer dar um beijo nele e fica, pelo amor de Deus. É muito legal. É muito bom. E ela continuou atuando. Ela participou, por exemplo, do filme Pesadelo no Paraíso e também em Férias da Família Johnson. Esse Férias da Família Johnson é muito engraçado, mano. É muito engraçado. Eu nunca assisti esse. É aquele que o cara tem um nome, carro, né? Férias da Família Johnson. É que ele tem um carro. Acho que, se eu não me engano, o Bow Wow. O Bow Wow interpreta o filho do cara, que ele tem um carro muito pica, assim, e daí eles vão no final de semana. Aí dá tudo errado. Sabe aqueles filmes americanos assim? Dá tudo errado. Aí no final eles... não, como é bom estar em família. Mas é muito bom esse filme. Então, ela tava tentando ali continuar a vida dela de atriz. Fez alguns filmes.
e aí ela acabou casando com um cara, um ex-jogador de basquete chamado Will Watson. E isso rolou lá em 2009. Então ela ficou durante um bom tempo sem aparecer em nenhum filme e série, dali em diante. Ela casou com ele, logo em seguida teve um filho e passou a ter uma vida privada igual aconteceu com o Júnior. Então eu vou ficar aqui vivendo minha vida e foi reaparecer agora recentemente. Ela participou de um filme chamado Twisted House Theater, que foi um filme de terror lançado em 2021 e agora ela teve um outro trabalho lançado em 2022, chamado Infamously in Love, certo? É um filme de romance, então ela parece estar engatando de volta nessa carreira, mas igual a gente falou, de 2009 até 2021 ela não tinha participado de nada. Ela focou totalmente em cuidar da filha dela que tinha acabado de nascer. Pô, e é muito doido por causa que, tipo assim, a gente falou dos 3 personagens, tipo, lógico que os 5 marcam bastante, mas esses 3, como eram mais jovens, eles marcaram personagens que realmente, que nem a Cad e o Júnior, são pessoas que, se tu for ver um outro filme, tu vai falar, o Júnior ali deu pra outras crianças, tá ligado? Tipo, e o Júnior também tem uma vida privada hoje, né? Então o Júnior hoje é o que tem mais, é o que tá mais isolado. Sim. A Claire também, querendo ou não, ela tá isolada. Sim. Ela tá voltando, mas ainda continua isolada. E a Parker, que no caso é a Cad, né? É a que tá tentando ter uma vida pública, mas teve esses problemas aí recentemente. Também não consegue ter uma carreira tão estável assim. Doideira, porque eles tiveram um trabalho muito forte ainda no início da carreira, Sim. né? E não conseguiram manter o mesmo pique, né? Agora a gente vai falar de Tisha Campbell, a Janet Mary Kyle, que é a Jay, né? Ela é chamada de Jay, mas o nome dela na série é Janet. Tisha Campbell nasceu em Oklahoma e iniciou nas telinhas em 1986. Ela viveu o papel de Jay na série e depois que o programa terminou, ela ainda realizou muitos outros trabalhos, como Dr. Ken, Grey's Anatomy e até apareceu como personagem fixo na 4ª temporada de Todo Mundo Odeia o Chris. Cara, e a Jay, ela sempre foi vista como uma comediante completa, ela não participou só de atuação. Por exemplo, ela sempre foi muito famosa em clubes de comédia, fazia stand-up, ela também foi chamada para diversos tipos de premiação. Ela é chamada, por exemplo, tem uma premiação de melhores comediantes do ano, né? Sim. Colocam ela como uma apresentadora mesmo, porque ela tem esse tamanho lá fora, entendeu? E além disso, ela é cantora, sendo que ela fez muito sucesso nos anos 90, quando ela teve uma música chamada Push, que fez muito sucesso, né? E ela também continuou lançando algumas músicas até 2019, quando ela lançou seu último som. E além de fazer música e atuar e ser muito premiada atuando, né? Ela também é diretora e produtora, ou seja, ela tem uma vida artística bem cheia e continua atuando até hoje. O último trabalho dela foi ao lado ali do Neil Patrick Harris, que é o Barney do How I Met Your Mother, como eu conheci também, numa série da Netflix de 2022 chamada Uncoupled. Aí a gente vai falar dele, o Michael Kyle ou o Damon Wayans. Damon Wayans é co-criador da série ao lado de Don Reel e fez o papel de Michael Kyle, o pai de Junior, Cad e Claire, além de marido de Jay. Ele chegou a colocar grande parte de sua família para atuar durante a série, sendo que seu filho Damon Jr. apareceu em 8 episódios e atuou como escritor e diretor das histórias. Na parte de roteiros, ele envolveu também suas irmãs Kim e Elvira, além dos sobrinhos Damian Dante e Craig Wayans. Então, assim, ele de certa forma tentou envolver boa parte da família dele, que é uma família bem artística, né? Os irmãos dele já são famosos, então ele inclusive tem irmãos mais velhos que já eram famosos, né? E ele tem 2 irmãos muito conhecidos no Brasil também, que são os caras que fizeram As Branquelas, né? Que é o Mar Wayans e o Shaw Wayans. Ou seja, né? A família toda ali é muito talentosa. E igual a Jay, ele também era muito famoso lá nos clubes de comédia. Então lá nos anos 80 já, há muito tempo atrás, no Brasil não tinha stand-up, por exemplo, nessa época, ele já fazia stand-up nos clubes de comédia. Imagina que doideira, mano. O cara era conhecido, inclusive, por ser um cara muito bom escrevendo comédia. Tanto é que na década seguinte, nos anos 90, o irmão dele tem um programa de TV e é considerado a primeira sitcom negra da história, né? Inclusive o nome do programa fazia uma piada, porque era ao vivo e a cores. E ele era um dos roteiristas dessa série. E ele foi muito premiado por essa série. Inclusive foi indicado ao Emmy por conta do que ele escreveu ali. E ele fez alguns personagens durante a In Living Color, até ter a chance de fazer Eu, a Patroa e as Crianças. Depois que ele fez Eu, a Patroa e as Crianças, ele continuou atuando, faz filmes até hoje, participa de séries até hoje. E teve uma época, no início dos anos 2000, que quem era muito famoso na comédia escrevia livro. E vendia livro muito bem lá nos Estados Unidos. Então ele vendeu alguns livros que tem, tipo assim, literalmente mais de 1 milhão de livros vendidos. Nossa. O cara, tipo, tem best-sellers vendidos por lá. E além disso, ele tem uma empresa que desenvolve aplicativos. Pô, mas o cara então, é muito pica, é porque ele ganhou muita grana, Sim, investiu em vários locais e conseguiu se manter vivo em todos eles. Então o cara foi bem competente também, né? E sem contar que nem a gente falou, né? Ele e os Tem uma irmãos família dele tem aquela produtora, né? É. E tem vários filmes. Que é a vários produtora que filmes. o Júnior chegou a trabalhar um tempo, né? Isso mesmo. E tem vários George. filmes hoje em dia, tipo... deixa eu pensar um aqui. Esse... O Pequenino, esse As Branquelas. As Branquelas. Que são clássicos do Brasil. Vários São dos irmãos dele. deles. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma como a gente abordou o tema. Se você curtiu, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar aqui pra gente um tema que escrever por aqui. Tamo junto, valeu, é nóis.